nós vamos conversar hoje sobre as mudanças que tivemos com relação às novas lâmpadas. Muita gente se preocupa, muitas dúvidas surgem com relação a esse assunto. Então a gente trouxe aqui para conversar com a gente um especialista sobre o assunto, o gerente de produtos da Osram Brasil, Pedro Sega, que vai nos falar sobre esse assunto. Pedro, muito obrigada pela presença aqui no Vida Plena. Nós que agradecemos aí pelo convite. Queria começar falando justamente sobre essa determinação. Nós tivemos aí uma lei federal que entrou em vigor no dia 30 de junho deste ano, falando sobre a mudança do uso das lâmpadas, falando que as lâmpadas incandescentes, que são as mais vendidas no Brasil, aquela de 60 watts, certo? Exato. Estão proibidas de serem fabricadas, é isso? É isso aí. O Ministério de Minas e Energia, junto com o Inmetro, eles desenvolveram uma portaria onde oferece todo um programa aí de banimento gradativo até 2016. O pano de fundo de tudo isso aí é a sustentabilidade, né? Um dos pilares da sustentabilidade é a viabilidade econômica. Sim. Então, quando você considera uma lâmpada incandescente, ela não está considerada dentro desse pilar, porque de 100% que ela consome da energia, cerca de 5 a 10% é transformada em luz, exatamente. Então, é uma lâmpada que não é considerada econômica. Por isso, o governo entrou tomando essas medidas e banindo aí gradativamente essa tecnologia. Tá, só para a gente entender, a lâmpada incandescente que a gente está falando é essa daqui. Essa Deixa eu daqui. mostrar pro pessoal. É essa famosa, a redondinha, que a gente usa em casa. A redondinha tradicional, que tem um filamento, né, onde você liga na energia elétrica, ela aquece o filamento, ela queima, né, com resistência e transforma em luz. Tá. Então, além da conversão, digamos assim, em energia, em efetivamente luz ser reduzida, ela também traz impactos para o meio ambiente? Por isso ela... A parte principal é a economia, né? É eficiente. Por não ser considerada uma lâmpada, uma tecnologia eficiente, o governo resolveu tomar essa medida, né? Em termos de viabilidade econômica. Então, por isso, sabendo, obviamente, que existem outras tecnologias superiores e que vão impactar muito menos em termos de economia e eficiência energética. Tá. No caso, elas estão sendo substituídas por quais, assim? Temos 3 tecnologias que são substitutas. A primeira delas é a lâmpada halógena, consideramos como a substituta direta. Você pode ver que ela tem basicamente a mesma estrutura, formato. Então, quando você fala em termos de apelo emocional, que o consumidor ainda tem muito, né, em relação a essa lâmpada, as luminárias são desenvolvidas para caberem esse tipo de formato. Então, ela é a que chega mais próxima. A única diferença dela é que ela tem uma cápsula internamente, se você analisar. Sim. E essa cápsula possui, o nome halógena vem do gás, né, tipo halogênio, que vai dentro. E ele potencializa um pouco mais essa luz, ou seja, ela tem uma luz tão natural quanto a incandescente, porém, ela é 30% mais econômica, ela é 30% mais eficiente. Então, quando com uma de 60 watts você emite aí uma porcentagem de luz, essa aqui com 42 watts, ela emite a mesma potência de 60 watts da incandescente. Tá. Então, ela é a primeira substituta direta. Certo, essa eu consigo ainda comprar, ela pode ser fabricada. Sim, ela não é considerada uma incandescente, ela é a nova substituta direta. Tá. Por mais que ela não tenha sido ainda muito difundida, ela está começando agora, então é uma tecnologia que está aí sendo disseminada para o nosso consumidor. No caso dessa, ela é mais cara do que a incandescente? Sim, ela é um pouquinho mais cara devido a essa cápsula, né, essa nova tecnologia, digamos assim. Então, ela tem um custo um pouquinho acima de uma incandescente. Tá. Qual seria a outra? A outra, temos a fluorescente compacta, né, que é a lâmpada econômica que já é mais conhecida, né, pelo nosso consumidor, que desde 2001, quando houve aquele apagão, e obrigatoriamente as pessoas tiveram que fazer economia dentro de casa, então essa lâmpada teve aí... Uma adesão maior, né? Exatamente, então as pessoas já conhecem, é uma lâmpada compacta fluorescente, né, mais conhecida como fluorescente mesmo, então ela traz aí aproximadamente 80% de economia em relação a uma incandescente. Então realmente ela é um pouco mais cara, mas ela traz uma economia aí bem... significativa. Exatamente. Essa aqui ela varia de uma cor morna a fria, que a cor fria é a cor mais branca, né? A morna um pouquinho mais amarelada, mas ela não consegue emitir uma luz igual a incandescente, que é a luz bem amarela, aquela luz natural que o acaba ficando consumidor um pouco mais. Isso também às vezes acaba sendo um motivo para as pessoas utilizarem menos ela, talvez porque acham que o ambiente fica muito mais claro, incomoda? Sim, há gostos e gostos, né? Às vezes é hábito, as pessoas, acho que por estarem acostumadas, tem ambientes que as pessoas... Está relacionado ao ambiente, né? Muito relacionado. Por exemplo, uma sala de maquiagem, a pessoa precisa de muita luz, ela vai preferir um ambiente com cor mais branca, enfim, varia de cada gosto. Certo. E aí, por fim, a gente tem um terceiro tipo que você mencionava. Aí, o terceiro tipo é a lâmpada LED. Pode ver que ela está já com uma estrutura bastante parecida também. Essa aqui, no caso, tem o bulbo fosco. Essa eu nunca tinha visto. É uma lâmpada tipo LED, então nós chamamos de iluminação do futuro. Né?
Exato, ela tem um circuito aí eletrônico internamente, mas ela é, em termos de aspectos positivos, ela é muito superior às outras. Ela chega a 90% de economia em relação a uma incandescente. Nossa, 90%? Fora 90%. Muita coisa. Exatamente. Reflete diretamente na conta de luz. Então, fora a durabilidade, né? Que, ela é feita de outro material? Do que ela é feita? Ela em cima pode ser plástico, dependendo da estrutura, e embaixo alumínio, para poder dissipar o calor dela. Tá, perfeito. Ela dura de 15 mil a 25 mil horas, ou seja, refletindo e fazendo uma conta básica, ela chega a 5 anos de duração sem precisar ter troca. Tá. Vamos ver se a gente consegue ligar agora para ver a diferença? Só para o pessoal compreender o que a gente está falando aí. Bom, vou ligar primeiro a incandescente. Então, uma luz natural, que é aquela ali de trás, aquela que a gente está acostumada. Exatamente. E que tem um grande desperdício de energia, que é o que a gente mencionava, por isso a fabricação dela sendo principal motivo, exatamente. Né? Principal motivo. Aí eu vou ligar agora a Halogena Classic, que ela basicamente é a mesma luz, até um pouquinho mais forte. Mas em relação à similaridade aí de tecnologias, acho que aqui chega mais próximo. Aí temos também a fluorescente compacta, como eu comentei, uma luz um pouco mais branca, né? E, por fim, a lâmpada LED. Também e que fica mais amarelada, inclusive, fica mais amarelada, né? Acho que o bulbo ele ajuda um pouco, né? Por ele ser fosco, ele espalha um pouco, mas o LED tem uma outra parte positiva, que é a variação de temperatura de cores. Então, a gente vai desde a muito amarela até a muito branca, quase azul. Então, é um dos aspectos que facilita para que, dependendo do ambiente que você queira iluminar, você possa fazer essa escolha. Exatamente. E aí também não emite raio ultravioleta, não emite raio infravermelho. Então, em termos aí de aspectos, atributos positivos, é a mais superior, como eu já tinha comentado. É importante que a gente fale, porque a gente está conversando sobre esse assunto, não só por conta da economia de energia ou a questão do financeiro que acaba ficando englobado. A gente tem que olhar para o nosso planeta e pensar que a nossa atitude reflete diretamente na saúde dele. Então, é claro que a gente está falando aí, de repente, de um custo inicial maior, mas também de outras vantagens. Esses produtos, cada um deles é um pouco mais caro do que a incandescente, certo, Pedro? Sim, exatamente. A LED seria a mais cara de todas? A LED seria a mais cara. Hoje ela ainda está passando por um processo, né, digamos, de popularização. Então, o conceito dela está sendo difundido, o consumidor está começando a conhecer um pouco mais essa lâmpada, essa tecnologia. Ainda, por ser um pouco mais custoso, está demorando um pouco mais para fazer esse giro dessa tecnologia. Mas já está acontecendo, ele já sabe disso. É isso que eu ia perguntar. Com relação havendo a proibição, por exemplo, da fabricação das incandescentes, há uma tendência de baratear esses outros tipos de lâmpadas, inclusive para que a população tenha mais acesso a elas? Com certeza. Acho que o mundo todo, né, pensando aí de forma global, já vem tendo essa evolução em termos da tecnologia LED. Então, cada vez mais o custo vai sendo reduzido. É um mercado bastante dinâmico, então de 6 meses, de 4 a 6 meses, tem uma questão aí de evolução da tecnologia e com isso o custo cai. Então, provavelmente daqui até 2017, a gente estima que a tecnologia vai estar implantada tranquilamente com um bom custo aí para o nosso consumidor. Eu ouvi dizer também que uma outra coisa que deve ser considerada é a questão do tempo de vida útil dessas lâmpadas. Elas têm tempos de vida útil diferente? Por exemplo, a LED comparada à incandescente, ela dura mais? Com certeza. Se você fizer um comparativo das três aí substitutos, a incandescente dura aproximadamente 1.000 horas. A halógena ela pode durar de 1.000 a 2.000 horas. A compacta eletrônica, 8.000 horas e a LED, 25.000 horas. Então, a LED então, se você coloca no papel mesmo, você economiza muito dinheiro também. Com certeza. Esses 90% de economia reflete diretamente na conta de luz. Perfeito. Bom, e um outro motivo também que merece a nossa atenção é o descarte desse material. Exige cada tipo de lâmpada um descarte específico? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter na hora de jogar fora esse material? Acho que primeiro de tudo, a gente não pode descartar o material em qualquer lugar. Acho que no meio ambiente, obviamente, é proibido. E principalmente a tecnologia fluorescente, porque ela tem um metal, que é o mercúrio. Então, ele de fato não pode ser jogado ao meio ambiente porque ele é prejudicial, ele polui o meio ambiente. Porém, hoje não temos aí locais específicos. O governo precisa dar um pouco mais de incentivo nesse quesito, porque as cooperativas existentes ainda são poucas. Então, a ideia é que esse material seja enviado para as cooperativas que existem, mesmo que sejam poucas, acho que temos que procurar nesse sentido. Lá eles são separados, cada material, cada insumo é separado, para poder dar esse destino aí da parte reciclável de cada um. Então, o plástico vai para o seu determinado lugar, o vidro, enfim, é feito esse descarte aí de forma correta. Uma dúvida, você mencionava com relação à mudança da legislação, que ela vigoraria até 2016, a fabricação das lâmpadas, ou a compra delas é até 2016? Existe uma diferença aí.
o banimento começou em 2012 e ele é gradativo até 2016. Quando eu falei gradativo, ele começou com o banimento das 150 watts até as 500. E agora nós estamos no momento das 60 watts saírem do mercado. Porém, um ano antes, ela é proibida a fabricação e importação e no ano seguinte ela é proibida a revenda no ponto de venda. Então a gente não encontra mais no mercado. O que a gente encontrar já é fora da lei. Então, daqui para frente, a gente só pode encontrar agora das 40 e 25 watts. Certo. Perfeito. Só para a gente retomar, antes da gente encerrar, então, só para a gente mostrar de novo a diferença das luzes, da intensidade delas, Claro. E eu queria que você falasse mais uma vez a quantidade que se é economizada em cada uma, pode ser? Sim, claro. Vamos lá. Então, eu vou ligar a incandescente primeiro, né? A nossa tradicional. Aí, a primeira halógena, que é a nossa substituta direta, aí dizemos que ela é 30% mais econômica, ela é mais eficiente do que a incandescente. Temos a fluorescente compacta, que é aí a mais conhecida, digamos assim, né, depois da incandescente. Ela economiza até 80% em relação a uma incandescente. E a LED, que é o carro-chefe aí agora, é o principal em termos de economia, 90% em relação à incandescente, de eficiência e economia. Para ter uma ideia de valor, seria quanto o custo de uma LED, por exemplo? Dependendo do local que você vai comprar, digamos, num supermercado, uma grande rede, você vai encontrar de 60 a 90 reais uma lâmpada como essa. Mas lembrando, gente, a gente mencionava aqui a questão econômica, a durabilidade desse material, acaba sendo um investimento importante. Pedro, queria agradecer a sua presença, inclusive porque esse tipo de informação é importante que chegue ao telespectador, para que inclusive ele possa fazer aí a sua pesquisa, a sua opção de forma consciente. Então, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos aí pelo convite e poder disseminar aí todas essas informações que acho que é sempre útil para o consumidor. Sem dúvida. Bom, lembrando que qualquer dúvida que você ainda tiver, você pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone ou pela internet. Nós encaminhamos as suas perguntas ao nosso convidado, aí ele esclarece e fica tudo certo. Você fica com a informação que é importante aqui, inclusive na Boa Vontade TV. O nosso telefone 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, ou então pela internet, como dizíamos, o nosso endereço vidaplena@boavontade.com.